aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje vamos de live aqui, ó, deitadinho, porque tá frio e debaixo do cobertor tá quentinho. Sejam muito bem-vindos à nossa querida live de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Espero que o volume da música esteja bom pra vocês, nem muito alto, nem muito baixo. E viemos aqui hoje para continuar a nossa leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix no capítulo 26. Então bora lá, sem mais delongas. Capítulo 26, Visto e Imprevisto. Luna disse vagamente que não sabia quando a entrevista de Harry com Rita apareceria no Pasquim, pois seu pai estava esperando um longo e interessante artigo sobre as recentes aparições de bufadores de chifre enrugado. E naturalmente seria uma história muito importante. Então a entrevista de Harry talvez tivesse de aguardar o próximo número. Harry não achou uma experiência fácil falar sobre a noite em que Voldemort retornara. Rita extraiu dele cada mínimo detalhe e ele lhe passou tudo o que lembrava, sabendo que era uma grande oportunidade de contar a verdade para o mundo. Perguntava-se como as pessoas reagiriam. Imaginou que a história confirmaria para muita gente a visão de que ele era completamente doido. Oi, Ana! Especialmente porque apareceria ao lado de uma absoluta tolice sobre bufadores de chifre enrugado. Mas a fuga de Bellatrix Lestrange e seus companheiros comensais da morte tinha dado a Harry um desejo ardente de fazer alguma coisa, produzisse ou não resultados. Mal posso esperar para ver o que a Umbridge pensa de você falar publicamente, comentou Dino, parecendo assombrado no jantar de segunda-feira à noite. Simas despejava goela abaixo grandes garfadas de torta de frango com presunto. Sentado do outro lado de Dino, mas Harry sabia que ele estava escutando. É o certo, Harry, disse Neville, sentando defronte. Estava muito pálido, mas continuou em voz baixa. Deve ter sido dureza falar disso, não foi? Foi, balbuciou Harry, mas as pessoas precisam saber do que Voldemort é capaz, não? Com certeza, disse Neville, concordando com a cabeça. E os comensais da morte também. As pessoas precisam saber. Neville deixou a frase no ar e voltou a atenção para sua batata assada. Simas ergueu a cabeça, mas quando seu olhar encontrou o de Harry, ele tornou a baixá-lo depressa para o prato. Transcorrido algum tempo, Dino, Simas e Neville saíram para a sala comunal, deixando Harry e Hermione à mesa esperando por Rony, que ainda não viera jantar por causa do treino de quadribol. Cho Chang entrou no salão com a amiga Marieta. O estômago de Harry deu uma sacudida desagradável, mas a garota não olhou para a mesa da Grifinória e se sentou de costas para ele. Ah, me esqueci de perguntar, disse Hermione animada, dando uma olhada rápida na mesa da Corvinal. O que aconteceu no seu encontro com o Cho? Por que você voltou tão cedo? Bom, foi... Começou Harry puxando um prato de doce de ruibarbo para perto e se servindo mais uma vez. Um completo fiasco, já que você está perguntando. E contou a ela o que acontecera na casa de chá da Madame Pudfoot. Então, concluiu alguns minutos depois, quando o último bocadinho de doce desapareceu. Ela se levanta de repente, certo, e diz: a gente se vê por aí, Harry, e sai correndo da loja. Ele descansou a colher e olhou para Hermione. Quero dizer, por que foi tudo isso? O que é que aconteceu? Hermione olhou para a nuca de Cho e suspirou. Ah, Harry, disse tristonha. Bom, sinto muito, mas você não teve muito tato. Eu não tive tato? Exclamou Harry indignado. Em um momento estávamos nos dando bem e no momento seguinte ele estava me dizendo que Rogério Davis a convidou para sair e como costumava ir à droga daquela casa de chá para ficar beijando o Cedrico. Como é que você acha que eu devia reagir? Bom, sabe, disse Hermione com ar paciente de alguém que explica a uma criança temperamental que 1 mais 1 é igual a 2. Você não devia ter dito a ela que queria se encontrar comigo no meio do namoro. Mas... tartamudeou Harry. Você me pediu para encontrá-la ao meio-dia e até levar Cho junto. Como é que eu ia fazer isso sem dizer a ela? Você devia ter dito de maneira diferente, explicou Hermione, ainda com aquele exasperante ar de paciência. Devia ter dito que era uma chatice, mas que eu tinha feito você prometer ir ao Três Vassouras.
e que você na verdade não queria ir, que preferia passar o dia inteiro com ela, mas infelizmente achava que era importante se encontrar comigo. E se ela, por favor, por um grande favor, pudesse ir com você e, assim, quem sabe, daria para você sair mais depressa. E também teria sido uma boa ideia mencionar que você me acha feia, acrescentou Hermione refletindo. Mas eu não acho você feia, exclamou Harry confuso. Hermione deu uma risada. Harry, você é pior do que o Rony. Bom, não é não. Suspirou na hora em que Rony entrava no salão sujo de lama e parecendo mal-humorado. Você aborreceu a Cho quando disse que ia se encontrar comigo. Então ela tentou fazer ciúmes. Foi uma maneira de tentar descobrir se você gostava dela. Era isso que ela estava fazendo? Admirou-se Harry enquanto Rony se sentava no banco de fronte e puxava para perto todos os pratos que conseguiu alcançar. Bom, não teria sido mais fácil se me perguntasse se eu gostava dela ou de você? As garotas muitas vezes não fazem perguntas desse tipo. Pois deviam, disse Harry com veemência. Então eu podia ter simplesmente respondido que gosto mais dela, e ela não precisaria ficar outra vez nervosa com a morte do Cedrico. Eu não estou dizendo que Cho foi sensata, disse Hermione quando Gina se reuniu a eles, tão enlameada quanto Rony e igualmente chateada. Estou só tentando mostrar como ela estava se sentindo naquele momento. Você devia escrever um livro, sugeriu Rony a Hermione enquanto cortava as batatas em seu prato, traduzindo as maluquices que as garotas fazem para os garotos poderem entendê-las. Apoiou Harry com sinceridade e fervor, olhando para a mesa da Corvinal onde Cho se levantara e, ainda sem olhar para ele, saiu do salão. Sentindo-se meio deprimido, voltou-se para Rony e Gina. Então, como foi o treino de quadribol? Um pesadelo, respondeu Rony mal-humorado. Ah, qual é? Disse Hermione olhando para Gina. Tenho certeza de que não foi tão... Foi sim, confirmou Gina. Foi um espanto. Angelina quase se desmanchou em lágrimas, mas para o final. Rony e Gina saíram para tomar banho depois do jantar. Harry e Hermione voltaram para a movimentada sala comunal da Grifinória e a montanha habitual de deveres de casa. Harry estava havia meia hora às voltas com uma nova carta estelar para a astronomia quando Fred e George apareceram. Deixa eu virar aqui um pouquinho para cá, para ficar mais de frente para mim. Melhorou. Rony e Gina não estão aqui? Perguntou Fred, correndo os olhos pela sala, ao mesmo tempo que puxava uma cadeira. E quando Harry sacudiu negativamente a cabeça, falou: Que bom, estivemos assistindo ao treino deles. Vão ser massacrados. A equipe ficou um lixo sem a gente. Ah, peraí, Gina não é tão ruim, disse George querendo ser justo, sentando-se ao lado do irmão. Aliás, nem sei como conseguiu ser boa, já que a gente nunca a deixou jogar conosco. Ela arrombava o barraco em que vocês guardam vassouras no jardim desde os 6 anos e tirava ora uma vassoura, ora outra, quando vocês não estavam por perto, disse Hermione de trás de sua pilha instável de livros de runas antigas. Opa. Ah, exclamou George levemente impressionado. Bom, isso explica. Rony já defendeu um gol? Perguntou Hermione, espiando por cima de hieróglifos e logogramas mágicos. Bom, ele é capaz de defender quando acha que não tem ninguém observando, disse Fred olhando pro teto. Então no sábado, só o que a gente precisa fazer é pedir aos espectadores para virarem as costas e baterem um papo todas as vezes que a Goles for arremessada para o lado dele. Ele tornou a se levantar inquieto e foi até a janela espiar os terrenos escuros da escola. Sabe, o quadribol era quase a única coisa que fazia este lugar valer a pena. Hermione lançou-lhe um olhar sério. Seus exames estão chegando. Já lhe disse antes, não estamos preocupados com os Niemps, retorquiu Fred. Os kit mata-aulas estão prontos para o lançamento. Descobrimos como nos livrar daqueles furúnculos. Basta umas gotas de essência de mortisco para resolver o problema. Foi Lino quem nos sugeriu. George deu um grande bocejo e olhou desconsolado para o céu nublado da noite. Nem sei se quero assistir a esse jogo. Se Zacarias Smith nos derrotar, terei de me matar. Ou, mais provavelmente, matar ele, disse Fred com firmeza. Esse é o problema do quadribol, disse Hermione distraidamente, mais uma vez, debruçada sobre sua tradução das runas. Cria essa animosidade e tensão entre as casas. Ela ergueu a cabeça para procurar o exemplar do silabário de Spellman.
e surpreendeu Fred, George e Harry, os três olhando-a com expressões nos rostos em que se mesclavam a aversão e a incredulidade. E é mesmo, exclamou ela com impaciência. É só um jogo, ou não é? Hermione, disse Harry sacudindo a cabeça. Você é boa em sentimentos e outras coisas, mas simplesmente não entende de quadribol. Talvez não, disse ela ameaçadora, voltando à tradução, mas pelo menos a minha felicidade não depende da habilidade de Rony defender gols. E embora Harry preferisse ter de se atirar da torre de astronomia a admitir isso para a amiga, depois de assistir ao jogo no sábado seguinte, ele teria dado os galeões que lhe pedissem para não gostar de quadribol. A melhor coisa que se poderia dizer sobre a partida é que foi curta. Os espectadores da Grifinória só precisaram suportar 22 minutos de agonia. Era difícil dizer o que foi pior. Harry achou o páreo duro entre o 14º frango de Rony. Slooper acerta a boca de Angelina em vez do balaço e Kirk gritar e cair para trás quando Zacarias Smith passou veloz por ele, carregando a Goldis. O milagre foi que a Grifinória só perdeu por 10 pontos. Gina conseguiu capturar o pomo bem embaixo do nariz do apanhador da Lufa-Lufa, Summerby, de modo que o placar final foi 240 a 230. Boa captura, disse Harry a Gina, já na sala comunal, onde a atmosfera lembrava de um enterro particularmente desanimado. Tive sorte, disse encolhendo os ombros. Não era um pomo muito veloz e Summerby está gripado. Espirrou e fechou os olhos exatamente na hora errada. Em todo caso, quando você tiver voltado à equipe... Gina, fui proibido de jogar pra sempre. Você foi proibido enquanto Umbridge estiver na escola, corrigiu a garota. Faz diferença. De qualquer maneira, quando você tiver voltado, acho que vou me candidatar à artilheira. Angelina e Alicia vão sair no ano que vem e eu prefiro marcar gols a apanhar o pomo. Harry olhou para Rony, que estava encolhido a um canto, contemplando os próprios joelhos, uma garrafa de cerveja amanteigada na mão. Angelina continua a não querer que ele se demita, disse Gina, como se lesse os pensamentos de Harry. Diz que sabe que ele tem jeito para as coisas. Harry gostava de Angelina pela fé que demonstrava ter em Rony, mas ao mesmo tempo achava que seria realmente mais caridoso permitir que ele saísse da equipe. Rony deixara o campo sob outro coro atordoador de Weasley é Nosso Rei, cantado com o maior gosto pelos alunos da Sonserina, casa que agora era a favorita para a Copa de Quadribol. Fred e George se aproximaram. Não tenho nem coragem de curtir com a cara dele, disse Fred olhando para o irmão encolhido. Veja bem, quando ele perdeu o 14º e fez gestos desencontrados como se fosse um cachorrinho nadando. Bom, vou guardar para as festinhas, né? Rony arrastou-se para a cama depois disso, por respeito aos seus sentimentos. Harry aguardou um pouco antes de subir para o dormitório, para que o amigo pudesse fingir que estava dormindo se quisesse. Dito e feito, quando finalmente entrou no quarto, Rony estava roncando um pouquinho alto demais para ser inteiramente plausível. Harry se deitou pensando no jogo. Foi imensamente frustrante assistir a ele da lateral do campo. Estava muito impressionado com o desempenho de Gina, mas sabia que se estivesse jogando, teria capturado o pomo antes. Tinha havido um momento em que a bolinha esvoaçara perto do tornozelo de Kirk. Se Gina não tivesse hesitado, poderia ter conquistado a vitória para a Grifinória. Umbridge assistia sentada alguns níveis abaixo de Harry e Hermione. Uma ou duas vezes virara-se para espiá-lo, sua boca larga de sapo distendida no que ele imaginara ser um sorriso de triunfo. Só de lembrar sentia-se quente de raiva deitado ali no escuro. Depois de alguns minutos, porém, lembrou-se de que devia esvaziar a mente de toda emoção antes de dormir, conforme Snape não parava de recomendar ao fim de cada aula de oclumência. Harry tentou por uns momentos, mas pensar em Snape depois de se lembrar da Umbridge meramente aumentava sua sensação de surdo rancor, e em vez disso viu-se focalizando o quanto detestava os dois. Aos poucos, os roncos de Rony foram se perdendo na distância e sendo substituídos pelo som de uma respiração lenta e profunda. Harry levou muito mais tempo para adormecer. Sentia o corpo cansado, mas seu cérebro demorou a se fechar. Sonhou que Neville e a professora Sprout estavam valsando na sala precisa ao som de uma gaita de foles que a professora McGonagall tocava. Ele os observou por uns momentos, então resolveu ir procurar os outros membros da AD. Mas, quando saiu da sala, deparou não com a tapeçaria de Barnabás, o amalucado, mas com um archote ardendo em seu suporte na parede de pedra. Ele virou a cabeça lentamente para a esquerda. Lá, na extremidade do corredor sem janelas, havia uma porta comum preta.
Caminhou em sua direção com uma crescente excitação. Teve a estranha sensação de que desta vez ia finalmente ter sorte e descobrir o jeito de abri-la. Já bem próximo, viu, com um súbito aumento nessa excitação, que havia uma réstia de claridade azul para o lado direito. A porta estava entreaberta. Ele esticou a mão para abri-la e... Rony soltou um ronco autêntico, forte e rascante, e Harry acordou de repente com a mão direita estendida à sua frente, no escuro, querendo abrir uma porta a centenas de quilômetros de distância. Ele a deixou cair, sentindo ao mesmo tempo desapontamento e culpa. Sabia que não deveria ter visto a porta, mas ao mesmo tempo se sentia tão devorado pela curiosidade de saber o que havia por trás daquela porta, que não pôde deixar de se sentir aborrecido com Rony. Se ele ao menos pudesse ter segurado aquele ronco por mais um minuto... Os dois entraram no salão principal para tomar café da manhã, exatamente na hora em que as corujas chegavam com o correio na segunda-feira. Hermione não era a única pessoa que esperava ansiosa pelo profeta diário. Quase todos ansiavam por ler mais notícias sobre os comensais da morte fugitivos que, apesar de avistados várias vezes, ainda não tinham sido recapturados. Ela pagou a coruja o nuke da entrega e desdobrou o jornal depressa enquanto Harry se servia de suco de laranja. Como ele recebera apenas um bilhete o ano inteiro, teve certeza, quando a primeira coruja pousou com um baque à sua frente, de que era engano. Quem é que você está procurando? Perguntou ele, puxando languidamente o seu suco debaixo do bico da ave e se curvando para verificar o nome e o endereço do destinatário. Harry Potter, salão principal, escola de Hogwarts. Enrugando a testa, ele fez menção de tirar a carta da coruja, mas, antes que o fizesse, mais 3, 4, 5 corujas pousaram ao lado da primeira e procuraram uma posição, pisando na manteiga, derrubando o saleiro, tentando entregar a carta antes das outras. O que é que está acontecendo? Indagou Rony espantado quando a mesa da Grifinória inteira se inclinou para olhar, e outras 7 corujas pousaram entre as primeiras, berrando, piando e batendo as asas. Harry, disse Hermione sem fôlego, enfiando as mãos naquele ajuntamento de penas e retirando uma coruja das torres que trazia um embrulho comprido e cilíndrico. Acho que sei o que significa isso. Abre este aqui primeiro. Harry abriu o embrulho pardo dele e rolou um exemplar compactamente dobrado da edição de março do Pasquim. Ele o desenrolou e viu o próprio rosto sorrindo acanhado para ele na capa da revista. Enormes letras vermelhas atravessadas na foto anunciavam: Harry Potter enfim revela a verdade sobre aquele que não deve ser nomeado e a noite em que viu o seu retorno. Parece bom, não? Comentou Luna que vagara... Não, pera, volta. Volta e vamos fazer a voz da Luna, que é muito fofinha. Parece bom, não? Comentou Luna que vagara até a mesa da Grifinória e agora se apertava no banco entre Fred e Rony. Saiu ontem, pedi ao papai para lhe mandar um exemplar de cortesia. Imagino que tudo isso, ela acenou, abarcando as corujas que se empurravam sobre a mesa diante de Harry. Sejam cartas dos leitores. Foi o que pensei, disse Hermione ansiosa. Harry, você se importa se a gente... Sirvam-se, respondeu ele, parecendo um pouco confuso. Rony e Hermione começaram a abrir os envelopes. Esta é de um cara que acha que você pirou, disse Rony, correndo os olhos pela carta. Ah, bom. Esta mulher aqui recomenda que você experimente uma série de feitiços de choque no St. Mungus, disse Hermione, parecendo desapontada e amassando uma segunda. Mas esta aqui parece ok, disse Harry lentamente, lendo uma longa carta de uma bruxa em Paisley. Ei, ela diz que acredita em mim. Este aqui está dividido, disse Fred, que se juntara com entusiasmo à tarefa de abrir as cartas. Diz que você não passa a impressão de ser maluco, mas que ele realmente não acredita que você sabe quem tenha retornado. Então, agora não sabe o que pensar. Caracas, que desperdício de pergaminho. Tem um aqui que você convenceu, Harry, disse Hermione excitada. Tendo lido a sua versão da história, sou forçada a concluir que o profeta diário tem sido injusto com você. Por menos que eu queira pensar que aquele que não deve ser nomeado retornou, sou forçada a aceitar que você está falando a verdade. Ah, é maravilhoso! Outra acha que você está só ladrando, disse Rony, atirando a carta que amassara por cima do ombro. Mas esta outra diz que você a converteu e ela agora acha que você é um verdadeiro herói e manda junto uma foto. Uau! O que é que está acontecendo aqui? Perguntou uma voz falsamente meiga e infantil. Harry ergueu a cabeça com as mãos cheias de envelopes. A professora Umbridge estava em pé atrás de Fred e Luna, seus olhos de sapo esbugalhados esquadrinhando a confusão de corujas e cartas em cima da mesa diante de Harry. Às suas costas ele viu muitos alunos observando-os com avidez. Por que recebeu todas essas cartas, Sr. Potter? Perguntou ela lentamente.
Isso agora é crime? Exclamou Fred em voz alta. Receber cartas? Cuidado, Sr. Weasley, ou será que terei de lhe dar uma detenção? Disse Umbridge. Então, Sr. Potter? Harry hesitou, mas não via como poderia abafar o que fizera. Agora era apenas uma questão de tempo até um exemplar do Pasquim chegar à atenção de Umbridge. As pessoas estão me escrevendo porque dei uma entrevista sobre o que me aconteceu em junho passado. Por alguma razão, ele olhou para a mesa dos professores ao dizer isso. Harry tinha a estranhíssima impressão de que Dumbledore estivera observando-o um segundo antes, mas quando se virou, o diretor parecia absorto em conversa com o professor Flitwick. Uma entrevista? Repetiu Umbridge com a sua voz mais fina e aguda que nunca. Como assim? Uma repórter me fez perguntas e eu respondi, disse Harry. Aqui. E atirou à professora o exemplar do Pasquim. Ela o apanhou e arregalou os olhos para a capa. Seu rosto, cor de massa de pão, ficou malhado de violeta. Quando foi que você fez isso? Perguntou ela, sua voz ligeiramente trêmula. No último fim de semana em Hogsmeade. Ela o encarou incandescente de fúria, a revista tremendo em seus dedos curtos e grossos. Não haverá mais passeios a Hogsmeade para o senhor, Sr. Potter, sussurrou ela. Como se atreveu? Como pôde? Ela tomou fôlego. Tenho tentado repetidamente ensinar a você a não contar mentiras. A mensagem, pelo visto, ainda não entrou em sua cabeça. 50 pontos a menos para a Grifinória e mais uma semana de detenções. Ela se afastou, apertando o exemplar do Pasquim contra o peito, seguida pelos olhares de muitos alunos. No meio da manhã, enormes avisos haviam sido afixados por toda a escola, não apenas nos quadros das casas, mas nos corredores e salas de aula também. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, o estudante que for encontrado de posse da revista O Pasquim será expulso. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 27. Assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Por alguma razão, todas as vezes que Hermione avistava um desses avisos, seu rosto se iluminava de prazer. Como é que, exatamente, que você está tão satisfeita? Perguntou-lhe Harry. Ah, Harry, você não está vendo? Sussurrou Hermione. Se ela quisesse fazer uma única coisa para garantir que todo aluno da escola lesse a sua entrevista, era exatamente proibir sua leitura. E parece que Hermione tinha toda a razão. Até o fim do dia, embora Harry não tivesse visto nenhum pedacinho do Pasquim em lugar algum da escola, todos pareciam estar citando a entrevista uns para os outros. Harry os ouviu cochichando nas filas às portas das salas de aulas, discutindo no almoço e no fundo das salas, e Hermione chegou a contar que as meninas que estavam usando os boxes nos banheiros falavam nisso quando ela passou por lá, antes da aula de runas antigas. Então elas me viram, e obviamente sabem que sei, então me bombardearam com perguntas, contou Hermione a Harry com os olhos brilhando. E Harry, acho que elas acreditam em você, realmente, acho que enfim você as convenceu. Entre mentes, a professora Umbridge rondava a escola, parando alunos a esmo e mandando-os mostrar os livros e os bolsos. Harry sabia que a professora procurava exemplares do Pasquim, mas os estudantes estavam muito à frente dela. As páginas que continham a entrevista de Harry tinham sido reformatadas por meio de feitiços, para parecer cópias de livros terços, se mais alguém as lesse, ou apagadas por magia até que seus donos quisessem tornar a lê-las. Logo pareceu que todo o mundo na escola vira a entrevista. Os professores, obviamente, tinham sido proibidos de mencionar a entrevista pelo Decreto Educacional número 26, mas assim mesmo encontraram maneiras de expressar suas opiniões. A professora Sprout concedeu à Grifinória 20 pontos quando Harry lhe passou o regador de água. Um sorridente professor Flitwick deu a Harry uma caixa de ratinhos de açúcar que guinchavam ao fim da aula de feitiços fazendo psiu e se afastando depressa, e a professora Trelawney irrompeu em soluços nervosos durante a aula de adivinhação e anunciou à turma surpresa. E a uma Umbridge extremamente desaprovadora que Harry não ia morrer cedo, viveria até uma velhice madura, seria ministro da magia e teria 12 filhos. Caraca, 12 filhos? Pra que tudo isso? Mas tudo bem. Oi, Lili, não tinha visto a mensagem aqui no chat, desculpa. Seja muito bem-vinda. Mas o que deixou Harry mais feliz foi o Cho alcançá-lo quando ia correndo para a aula de transfiguração no dia seguinte. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, suas mãos se uniram e ela sussurrou em seu ouvido. Lamento muito, muito mesmo. Aquela entrevista foi tão corajosa, me fez chorar. Ele ficou triste ao saber que a entrevista a fizera derramar outras tantas lágrimas, mas muito alegre por voltarem a se falar.
e ainda mais satisfeito quando Cho lhe deu um beijinho no rosto e se afastou correndo. E o inacreditável, assim que chegou à porta da sala de transfiguração, aconteceu outra coisa igualmente boa. Sima saiu da fila para lhe falar. Eu só queria dizer, murmurou fixando os olhos apertados, o joelho esquerdo de... fixando com os olhos apertados o joelho esquerdo de Harry. Que acredito em você, e mandei um exemplar da revista para minha mãe. E se ainda fosse preciso mais alguma coisa para completar sua felicidade, vieram as reações de Malfoy, Crabbe e Goyle. Harry os viu de cabeças juntas na biblioteca mais para o fim da tarde. Estavam em companhia de um garoto franzino que Hermione murmurou se chamar Theodoro Note. Os quatro se viraram para olhar Harry, que procurava nas prateleiras um livro sobre sumiço parcial. Goyle estalou as juntas dos dedos ameaçadoramente e Malfoy cochichou alguma coisa sem dúvida ruim para Crabbe. Harry sabia muito bem por que estavam agindo assim. Eles citaram os pais deles como comensais da morte. E o melhor, sussurrou Hermione alegremente quando saíram da biblioteca, é que eles não podem contradizer você, porque não podem admitir que leram o artigo. E para coroar, Luna lhe disse ao jantar que nunca uma tiragem do Pasquim se esgotara tão rápido. Papai vai fazer uma segunda tiragem, contou ela a Harry com os olhos arregalados de excitação. Ele nem consegue acreditar. Diz que as pessoas parecem ainda mais interessadas na entrevista do que nos bufadores de chifre enrugado. Harry foi herói na sala comunal da Grifinória aquela noite. Atrevidos, Fred e George tinham lançado o feitiço ampliador na capa do Pasquim e a penduraram na parede para que a cabeça gigantesca de Harry contemplasse os colegas do alto e ocasionalmente dissesse frases do tipo "O ministério é retardado" e "Como a bosta, Umbridge", em voz ressonante. Hermione não achou isso muito divertido, disse que interferia com sua concentração e acabou indo se deitar cedo, irritada. Harry teve de admitir que o cartaz perdeu a graça 1 ou 2 horas depois, principalmente quando o feitiço da fala começou a se desgastar e se ouviam apenas palavras desconexas como bosta e Umbridge, a intervalos sempre mais frequentes, em um tom progressivamente mais alto. De fato, começou a lhe dar dor de cabeça, e sua cicatriz começou a formigar incomodamente. Para os gemidos de desapontamento dos muitos colegas que estavam sentados ao seu redor, lhe pedindo que recontasse a entrevista pela 1000ª vez, ele também anunciou que precisava dormir cedo. O dormitório estava vazio quando chegou lá. Por um momento, ele descansou a testa no vidro frio da janela ao lado de sua cama. O gesto pareceu aliviar a queimação na cicatriz. Então ele se despiu e se deitou, desejando que a dor de cabeça passasse. Sentia-se também um pouco enjoado, virou-se de lado, fechou os olhos e adormeceu, quase instantaneamente. Estava parada em uma sala escura com cortinas, iluminada por um único candelabro. Suas mãos apertavam o encosto de uma poltrona à frente. Eram mãos de dedos finos e brancos, como se não vissem o sol havia anos, e lembravam aranhas grandes e descoradas contra o veludo escuro da poltrona. Mais além, em um círculo de luz projetado no chão pelo candelabro, achava-se ajoelhado um homem de vestes negras. Fui mal aconselhado, pelo que parece, disse Harry num tom de voz agudo e frio que vibrava de raiva. Senhor, peço perdão, disse rouco o homem ajoelhado no chão. A parte de trás de sua cabeça refugia a luz das velas. Ele parecia tremer. Não estou culpando você, Rockwood, disse Harry naquela voz fria e cruel. Largou então a poltrona e contornou-a, aproximando-se do homem encolhido no chão, e parou diretamente sobre ele, ainda na sombra, olhando de uma altura muito maior do que o normal. Você tem certeza de suas informações, Rockwood? Perguntou Harry. Tenho sim, milord. Afinal, eu costumava trabalhar no departamento. Avery me disse que Bold poderia retirá-la. Bold jamais poderia ter feito isso, milord. Bold sabia que não poderia. Sem dúvida foi essa a razão por que lutou tanto contra a maldição Impérios lançada por Malfoy. Levante-se, Rockwood, sussurrou Harry. O homem ajoelhado quase tropeçou na pressa de obedecer. Seu rosto era bexiguento, as marcas se destacavam à luz das velas. Ele continuou um pouco curvado, mesmo em pé, como em uma meia reverência, e lançava olhares aterrorizados ao rosto de Harry. Você fez bem em informar, disse Harry. Muito bem, pelo visto desperdicei meses em planos infrutíferos. Mas não importa. Recomeçaremos a partir de agora. Você tem a gratidão de Lord Voldemort, Rockwood. Milord, sim, milord, exclamou Rockwood, sua voz rouca de alívio. Precisarei de sua ajuda. Precisarei de todas as informações que puder me dar.
Naturalmente, milord, naturalmente. O que precisar. Muito bem, pode se retirar. Mande Avery falar comigo. Rookwood recuou apressado, de costas se curvando, e desapareceu pela porta. Deixado só no aposento escuro, Harry se virou para a parede. Havia um espelho rachado e manchado pelo tempo na parede sombreada. Harry encaminhou-se para ele. Sua imagem se tornou maior e mais clara no escuro. Um rosto mais branco do que uma caveira. Os olhos vermelhos com fendas em lugares de pupilas. Não! Que? Berrou uma voz próxima. Harry se debateu como um louco, se enrolou nas cortinas e caiu da cama. Por alguns segundos não soube onde estava. Convencido de que iria rever o rosto branco e escaveirado assomando das sombras, então muito perto dele falou a voz de Rony. Quer parar de agir feito um maníaco para eu poder tirar você daqui? Rony puxou as cortinas e a claridade do luar. Harry arregalou os olhos para ele, deitado de costas, a cicatriz queimando de dor. Pelo jeito, Rony estava se preparando para deitar. Tinha um braço fora do roupão. Alguém foi atacado outra vez? Perguntou, erguendo Harry com o esforço do chão. Foi o papai? Foi aquela cobra? Não, estão todos bem, ofegou Harry, cuja testa parecia em fogo. Bom, Avery não está enrascado. Passou para ele informações erradas. Voldemort está furioso. Harry gemeu e afundou na cama, tremendo, esfregando a cicatriz. Mas Rookwood vai ajudá-lo agora. Ele está outra vez no caminho certo. Do que é que você está falando? Perguntou Rony amedrontado. Você está dizendo... Você acabou de ver... Você sabe quem? Eu era... Você sabe quem? Disse Harry, esticando as mãos no escuro e erguendo-as diante do rosto, para ver se continuavam mortalmente pálidas com os dedos longos. Ele estava com Rookwood, um dos fugitivos de Azkaban. Lembra? Rookwood acabou de contar a ele que Bold não poderia ter feito... Feito o quê? Retirado alguma coisa. Disse que Bold sabia que não poderia. Bold estava sob a influência da maldição Impérios. Acho que ele disse que foi o pai de Malfoy quem a lançou. Bold foi enfeitiçado para retirar alguma coisa, confirmou Rony. Mas, Harry, tem de ser a arma. Harry terminou a frase por ele. Eu sei. A porta do dormitório se abriu. Dino e Simas entraram. Harry puxou as pernas para cima da cama. Não queria dar a impressão de que acabara de acontecer algo estranho, pois Simas só recentemente pararam de achar que ele era pirado. Você disse, murmurou Rony, aproximando a cabeça de Harry, a pretexto de ajudá-lo a se servir da água da jarra sobre a mesa de cabeceira. Que era o você sabe quem? Disse, confirmou Harry baixinho. Rony tomou um gole de água exagerado e desnecessário. Harry viu a água escorrer do queixo para o peito do amigo. Harry, disse ele enquanto Dino e Simas andavam pelo quarto fazendo barulho, tirando os roupões e conversando. Você tem de contar. Não tenho de contar a ninguém, cortou o Harry. Não teria visto nada se soubesse usar oclumência. Já devia ter aprendido a fechar minha mente a tudo isso. É o que eles querem. Por eles, Harry se referia a Dumbledore. Tornou a se meter embaixo das cobertas e a se virar para o lado, dando as costas a Rony, e pouco depois ouviu o colchão do amigo ranger, quando ele também se deitou. A cicatriz de Harry recomeçou a queimar. Ele mordeu o travesseiro para não fazer barulho. Em algum lugar sentia. Avery estava sendo castigado. Harry e Rony esperaram até de manhã para contar a Hermione exatamente o que acontecera. Queriam ter absoluta certeza de que ninguém os ouviria. Parados no canto habitual do pátio frio e ventoso, Harry lhe contou cada detalhe do sonho de que pôde se lembrar. Quando terminou, ela continuou, calada por um momento, mas fixou com uma intensidade penosa Fred e George, que estavam sem cabeça, vendendo seus chapéus mágicos por baixo das capas do outro lado do pátio. Então foi por isso que o mataram, concluiu em voz baixa, desviando finalmente o olhar de Fred e George. Quando Bolt tentou roubar a arma, lhe aconteceu alguma coisa estranha. Acho que deve haver feitiços defensivos na arma, ou em volta dela, para impedir que as pessoas a peguem. Era por isso que ele estava no St. Mungus com o cérebro destrambelhado, sem conseguir falar. Mas lembram do que a curandeira nos disse? Bolt estava se recuperando, e não podiam arriscar que ele melhorasse, não é? Quero dizer, o choque do que aconteceu quando ele tocou aquela arma provavelmente desfez a maldição Impérios. Quando recuperasse a voz, ele explicaria o que estivera fazendo, não é? Então saberiam que ele fora enviado para roubar a arma. Naturalmente, teria sido fácil para Lúcio Malfoy lançar a maldição sobre Bolt.
Nunca sai do ministério, não é? E ele andava por lá no dia da minha audiência, disse Harry. Calma aí, disse lentamente. Estava no corredor do departamento de mistérios naquele dia. Seu pai comentou que ele provavelmente estava querendo bisbilhotar e descobrir o que tinha acontecido na minha audiência, mas e se... Sturge, exclamou Hermione estupefata. Como disse? Perguntou Rony, parecendo confuso. Sturge Podmore, disse Hermione sem fôlego, preso por tentar passar por uma porta. Lúcio Malfoy deve ter pego ele também. Aposto que fez isso no dia em que você o viu lá, Harry. Sturge estava usando a capa da invisibilidade de Moody, certo? Então, e se ele estivesse guardando a porta, invisível, e o Malfoy o ouvisse mexer? Ou adivinhasse que tinha alguém ali? Ou simplesmente tivesse lançado a maldição Impérios, contando que houvesse alguém guardando a sala? Portanto, quando Sturge teve a oportunidade, quando foi novamente sua vez de tirar o serviço, ele tentou entrar no departamento de mistérios para roubar a arma para Voldemort. Rony, fique quieto, mas foi apanhado e mandado para Azkaban. Ela olhou para Harry. E agora Rockwood disse a Voldemort como conseguir a arma? Eu não ouvi a conversa toda, mas foi o que me pareceu, disse Harry. Rookwood costumava trabalhar lá. Quem sabe Voldemort vai mandar o Rookwood fazer o serviço. Hermione acenou a cabeça, aparentemente com os pensamentos ainda longe. Então, de repente, falou. Mas você não devia ter visto isso, Harry, de jeito nenhum. Que? Exclamou ele surpreso. Você devia estar aprendendo a fechar a mente a esse tipo de coisa, disse Hermione com inesperada severidade. Sei que devia, disse Harry, mas... Bom, acho que você devia tentar esquecer o que viu, falou com firmeza, e de agora em diante se esforçar mais para aprender sua oclumência. A semana não melhorou com o passar dos dias. Harry recebeu outros 2D em poções e continuou aflito com a perspectiva de Hagrid ser demitido. E não conseguiu parar de pensar no sonho em que fora Voldemort. Embora não tornasse a mencioná-lo para Rony e Hermione, não queria receber outro passa-fora da amiga. Desejou muito conversar com Sirius, mas isso estava fora de questão. Então, tentou afastar o assunto para o fundo da cabeça. Infelizmente, o fundo de sua cabeça já não era um lugar seguro, que fora no passado. Levante-se, Potter. Umas 2 semanas depois do sonho com Rookwood, Harry se veria mais uma vez ajoelhado no chão da sala de Snape, tentando esvaziar a mente. Acabara de ser forçado, mais uma vez, a aliviar um fluxo de lembranças infantis que nem sequer sabia que ainda guardava, a maior parte ligada a humilhações que Duda e sua turma lhe haviam infligido no ensino fundamental. A última lembrança, disse Snape. Qual foi? Não sei, respondeu Harry levantando-se cansado. Estava encontrando uma dificuldade crescente em separar lembranças distintas do fluxo de imagens e sons que Snape não parava de suscitar. O senhor se refere àquela em que meu primo tentou me fazer ficar em pé no vaso sanitário? Não, disse Snape suavemente. Me refiro a do homem ajoelhado no meio de um aposento mal iluminado. Não é nada. Os olhos escuros de Snape perfuraram os de Harry, lembrando-se do que o professor dissera sobre a extrema importância do contato visual para a legilimência. Harry piscou e desviou os olhos. Como é que aquele homem e aquele aposento foram parar em sua mente, Potter? Perguntou Snape. Foi... respondeu Harry, olhando para todos os lados, menos para Snape. Foi só um sonho que eu tive. Um sonho? Houve uma pausa em que Harry se fixou em um enorme sapo morto dentro de um frasco de líquido roxo. Você sabe para o que estamos aqui, não, Potter? Disse o professor em um tom baixo e perigoso. Você sabe para que estou cedendo as minhas noites e ocupando-as com essa tarefa monótona? Sei, disse Harry fortemente. Então lembre-se por que estamos aqui, Potter. Para eu aprender oclumência, disse Harry, agora olhando para uma enguia morta. Correto, Potter. E por mais obtuso que você seja, Harry olhou para Snape odiando-o. Seria de esperar que após 2 meses de aulas você tivesse feito algum progresso. Quantos outros sonhos você teve com o Lorde das Trevas? Somente esse, mentiu Harry. Talvez, disse Snape apertando ligeiramente os seus olhos escuros e frios. Talvez você sinta prazer em ter essas visões e sonhos, Potter. Talvez eles o façam se sentir especial, importante. Não fazem, respondeu Harry de queixo duro e com os dedos apertando o punho da varinha. Ainda bem, Potter, disse Snape friamente, porque você não é especial nem importante, e não cabe a você descobrir o que o Lorde das Trevas está dizendo aos seus comensais da morte. Não, essa é a sua tarefa, não é? Disparou Harry.
não tivera intenção de dizer isso, escapara de sua boca com a raiva. Durante muito tempo, os dois se encararam. Harry convencido de que fora longe demais. Mas surgira uma expressão curiosa, quase satisfeita no rosto de Snape quando ele respondeu. É, Potter, disse ele com os olhos brilhando. É a minha tarefa. Agora, se estiver pronto, recomeçaremos. Ele ergueu a varinha. 1, 2, 3, legilimens. 100 dementadores precipitavam-se sobre o lago em direção a Harry. Ele fez uma careta de concentração. Estavam se aproximando. Via os buracos escuros sobre os capuzes. Contudo, via também Snape à sua frente, os olhos fixos em seu rosto, resmungando, e por alguma razão, Snape foi se tornando mais nítido e os dementadores mais difusos. Harry ergueu a própria varinha. Protego! Snape cambaleou, sua varinha voou para longe de Harry, e de repente a mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro, apontando a varinha para o teto, abatendo moscas. Uma garota estava rindo das tentativas de um menino magricela que tentava montar uma vassoura corcoveante. Chega! Harry teve a sensação de que levara um empurrão no peito, cambaleou vários passos para trás, bateu em algumas prateleiras que cobriam as paredes de Snape e ouviu alguma coisa se partir. Snape tremia ligeiramente, tinha o rosto muito pálido. As costas das vestes de Harry estavam úmidas. Um dos frascos das suas costas quebrara na colisão. A coisa viscosa em conserva que havia dentro girava no restinho da poção derramada. Reparo, sibilou Snape, e o frasco tornou a se fechar imediatamente. Bom, Potter, sem dúvida isso foi um progresso. Um pouco ofegante, Snape endireitou a penseira, em que ele mais uma vez guardara os pensamentos antes de começar a aula, quase como se ainda estivesse verificando se continuavam ali. Não me lembro de ter lhe dito para usar um feitiço escudo, mas sem dúvida foi eficiente. Harry não falou, sentiu que dizer qualquer coisa poderia ser perigoso. Tinha certeza de que acabara de invadir as lembranças de Snape, que acabara de ver cenas da infância do professor. Era assustador pensar que o garotinho que chorava ao assistir uma briga dos pais agora estava diante dele, revelando tanto desprezo no olhar. Vamos tentar outra vez? Disse Snape. Harry sentiu uma excitação de temor. Estava prestes a pagar pelo que acabara de acontecer, com certeza. Eles voltaram à posição em que a mesa se interpunha aos dois. Harry achando que desta vez ia ter muito mais dificuldade para esvaziar a mente. Quando eu contar 3, então, disse Snape erguendo a varinha. 1, 2... Harry não tinha tido tempo de se dominar e tentar esvaziar a mente, e Snape já gritava, legilimens. Ele estava correndo pelo corredor do departamento de mistério, deixando para trás as paredes vazias, os archotes, a porta preta e simplesmente ia crescendo. Estava correndo tão depressa que ia colidir com a porta. Estava a 1 metro dela e mais uma vez via a réstia de luz azulada. A porta se abrira. Ele a atravessou finalmente e entrou em uma sala circular de piso e paredes pretas, iluminada por velas de chamas azuis. E havia outras portas a toda a volta. Ele precisava prosseguir. Mas por que porta deveria escolher? Potter! Harry abriu os olhos. Estava caído de costas outra vez, sem lembrança de ter chegado à sala. Ofegava como se tivesse corrido toda a extensão do corredor do departamento de mistérios, realmente varado a porta preta e encontrado a sala circular. Explique-se, disse Snape, que estava em pé ao lado dele, parecendo furioso. Não sei o que aconteceu, disse Harry com sinceridade, levantando-se. Havia um galo na parte de trás de sua cabeça, no ponto em que batera no chão, e ele se sentia febril. Nunca vi isso antes, quero dizer. Eu lhe disse, sonhei com a porta, mas nunca esteve aberta antes. Você não está se esforçando bastante. Por alguma razão, Snape estava ainda mais furioso do que há 2 minutos, quando Harry vira suas lembranças. Você é preguiçoso e desleixado, Potter. É de admirar que o Lorde das Trevas... Será que o senhor pode me dizer uma coisa? Disse disparando mais uma vez. Por que chama Voldemort de Lorde das Trevas? Até hoje só ouvi comensais da morte o chamarem assim. Snape abriu a boca em um esgar. Uma mulher gritou em algum lugar fora da sala. O professor virou a cabeça abruptamente para o alto e ficou observando o teto. Que... resmungou. Harry ouviu uma agitação abafada do saguão de entrada. Snape olhou para os lados, franzindo a testa. Você viu alguma coisa anormal quando veio, Potter? Harry sacudiu a cabeça negativamente. Em algum lugar acima, a mulher tornou a gritar. Snape se dirigiu a passos largos para a porta, a varinha em riste.
e desapareceu de vista. Harry hesitou um momento, então seguiu-o. Os gritos vinham de fato do saguão de entrada, tornaram-se mais fortes à medida que Harry corria em direção aos degraus de pedra das masmorras. Quando chegou ao alto, encontrou o saguão cheio. Os alunos tinham corrido em massa do salão principal, onde o jantar ainda estava sendo servido, para ver o que estava acontecendo. Outros lotavam a escadaria de mármore. Harry abriu caminho por um grupo compacto de alunos altos da Sonserina e viu que os espectadores haviam formado um grande círculo que pareciam chocados, outros até temerosos. A professora McGonagall estava defronte a Harry do outro lado do saguão. Dava a impressão de estar se sentindo ligeiramente nauseada com o que via. A professora Trelawney encontrava-se no meio do saguão de entrada, com a varinha em uma das mãos e uma garrafa vazia de sherry na outra, parecendo completamente tresloucada. Seus cabelos estavam em pé, os óculos de tal maneira tortos que um olho estava mais aumentado do que o outro. Seus inúmeros chales e cachecóis caíam desalinhados dos ombros, dando a impressão de que ela própria estava se rompendo. Havia 2 malões no chão aos seus pés, um deles de tampa para baixo. Dava a impressão de que fora atirado atrás dela. A professora Trelawney olhava fixamente, cheia de terror, para alguma coisa que Harry não podia ver, mas que parecia estar parada ao pé da escadaria. Não! Gritava ela. Não! Isso não pode estar acontecendo! Não posso! Me recuso a aceitar! Você não viu que isso ia acontecer? Perguntou uma voz infantil e aguda, parecendo intensivamente risonha. E Harry, deslocando-se ligeiramente para a direita, constatou que a visão aterrorizante de Trelawney era nada mais que a professora Umbridge. Incapaz como você é de prever até o tempo que vai fazer amanhã, certamente deve ter percebido que o seu lamentável desempenho durante as minhas inspeções e a ausência de melhoria tornaria inevitável a sua demissão. Você não pode, berrou a professora Trelawney, as lágrimas escorrendo pelo rosto por baixo das lentes enormes. Você não pode me demitir. Estou aqui há 16 anos. Hogwarts é a minha casa. Era a sua casa, disse a professora Umbridge. E Harry sentiu revolta de ver o prazer que distendia a cara de sapo da Umbridge enquanto apreciava a Trelawney afundar, soluçando descontrolada sobre um dos malões. Até uma hora atrás, quando o ministro da magia contrassinou a ordem para sua demissão. Agora tenha a bondade de se retirar do saguão. Você está nos constrangendo. Mas ela continuou contemplando, com uma expressão de prazer triunfante. A professora Trelawney tremer e gemer, balançando-se para frente e para trás em seu malão, tomada de paroxismos de pesar. Harry ouviu um soluço abafado à sua esquerda e se virou. Lila e Parvati choravam baixinho, abraçadas. Sério que vai começar a fazer barulho de obra agora? Ouviu então passos. A professora McGonagall se destacava dos espectadores, marchara direto para Trelawney e estava lhe dando palmadinhas firmes nas costas, ao mesmo tempo que puxava um enorme lenço de dentro das vestes. Pronto, Sibila, se acalme, assoie o nariz no lenço. Não é tão ruim quanto você está pensando agora. Você não vai precisar sair de Hogwarts. Ah, é sério, professora McGonagall? Exclamou Umbridge em tom letal, dando alguns passos à frente. E a sua autoridade para afirmar isso é? A minha, disse uma voz grave. As portas de carvalho da entrada tinham se aberto. Os estudantes de ambos os lados se afastaram depressa, e Dumbledore apareceu na entrada. O que ele andara fazendo lá fora, Harry nem podia imaginar, mas havia algo impressionante naquela visão recortada contra a noite estranhamente brumosa. Deixando as portas escancaradas, ele atravessou o círculo de espectadores em direção à trêmula professora Trelawney, sentada no malão com o rosto manchado de lágrimas, e a professora McGonagall ao seu lado. Sua, professor Dumbledore, disse Umbridge com uma risadinha particularmente desagradável. Receio que o senhor não esteja entendendo a situação. Tenho aqui, ela puxou um pergaminho de dentro das vestes, uma ordem de demissão assinada por mim e pelo ministro da magia. De acordo com o decreto educacional número 23, a alta inquisidora de Hogwarts tem o poder de inspecionar, colocar sob observação e demitir qualquer professor que ela, isto é, eu, ache que não está desempenhando suas funções conforme exige o Ministério da Magia. Eu decidi que a professora Trelawney está abaixo do padrão esperado. Eu a demiti. Para a grande surpresa de Harry, Dumbledore continuou a sorrir. Ele baixou os olhos para a professora Trelawney, que continuava a soluçar e a engasgar em cima do malão, e disse: A senhora está certa, é claro, professora Umbridge. Como alta inquisidora, a senhora tem todo o direito de despedir meus professores. No entanto, não tem autoridade para expulsá-los do castelo.
Receio, continuou ele com uma leve reverência, que o poder de fazer isto ainda pertence ao diretor, e é meu desejo que a professora Trelawney continue a residir em Hogwarts. Ao ouvir isso, Trelawney deu uma risadinha tresloucada que mal escondia um soluço. Não, eu vou, Dumbledore. Vou embora de Hogwarts procurar minha fortuna algures. Não, afirmou Dumbledore com severidade. É meu desejo que você permaneça, Sibila. Ele se virou então para a professora McGonagall. Será que posso lhe pedir para acompanhar Sibila de volta aos aposentos dela? É claro, disse McGonagall. Vamos, levante-se, Sibila. A professora Sprout saiu correndo da aglomeração e segurou o outro braço de Trelawney. Juntas, elas passaram por Umbridge e subiram a escadaria de mármore. O professor Flitwick se apressou em segui-las, empunhando a varinha à frente. Disse com a vozinha esganiçada. Locomotor malas. E a bagagem da professora Trelawney se ergueu no ar e subiu as escadas atrás dela. O professor Flitwick fechou o cortejo. A professora Umbridge estava paralisada, encarando Dumbledore, que continuava a sorrir bondosamente. E o que? Perguntou ela com um sussurro que ecoou pelo saguão. Você vai fazer com Sibila quando eu nomear uma nova professora de adivinhação e precisar dos aposentos dela? Ah, isso não será problema, disse Dumbledore em tom agradável. Sabe, já encontrei um novo professor de adivinhação e ele prefere ficar no andar térreo. Você encontrou? Exclamou Umbridge estridente. Você encontrou? Permita-me lembrar-lhe, Dumbledore, que, de acordo com o decreto educacional número 22... Opa. O Ministério tem o direito de indicar um candidato adequado se, e apenas se, o diretor não puder encontrar um, citou Dumbledore. Tenho o prazer de lhe informar que desta vez o encontrei. Posso apresentá-lo a você? E se virou para as portas abertas, pelas quais agora entrava a névoa noturna. Harry ouviu o ruído de cascos. Correu um murmúrio de espanto pelo saguão, e os que estavam mais próximos das portas rapidamente recuaram mais, alguns tropeçando na pressa de abrir caminho para o recém-chegado. Em meio à névoa, surgiu um rosto que Harry já vira em uma noite escura e tempestuosa na Floresta Proibida. Cabelos louro-prateados e surpreendentes olhos azuis. A cabeça e o tronco de um homem se completava com o corpo de um cavalo baio. Este é Firenze, disse Dumbledore feliz, a uma assombrada Umbridge. Creio que você o aprovará. E assim, pessoal, terminou o capítulo 26. E por hoje vamos parar por aqui, porque minha garganta tá pedindo, entendeu? Tá coçando, eu tô tossindo demais, tá me irritando. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá brilhando aqui. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que voltem sempre que puder. E aí, fi, tudo bom? F por quê, fi? Ninguém morreu, eu acho. Pelo menos por enquanto. Vamos... Quem tá assistindo aí no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Deixa algum comentário aqui embaixo sobre o que você tá achando da nossa leitura de Harry Potter. Ah, acabou por hoje, mas sexta-feira tem mais. É que eu ainda tô meio ruim da tosse, tá coçando a garganta, tá ruim pra ficar lendo por muito tempo, cansa. Então, por hoje é só, mas sexta-feira tem mais. Sexta-feira a gente continua com mais um capítulo de Harry Potter. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau!